Pessoal, boa tarde. Nós vamos começar a mesa dessa tarde do terceiro Seminário Internacional de Coutinho Foucault. O tema da mesa é Filosofia, Literatura e Arte. E nós temos três professores convidados, eu chamo eles. Professora Tatiele Rita Souza da Silva, do IFSU. O professor Edio Ranieri da Silva, da UFPEL, e a professora Sandra Almanza, da URGS. Se vocês quiserem seguir a ordem, vocês... Olha, isso é uma coisa bem formal. Vocês querem que se começando com a carregar no tempo, vai resolvendo e aí passamos por Posso começar então? Assim era no princípio, metáfora pura suspensa no ar. Assim era no princípio, só bocas abertas, ainda balbuciantes, querendo cantar. Por isso que sempre no início, a gente não sabe como começar. Começa porque sem começo, sem esse pedaço não dá pra avançar. Mas fica aquele sentimento, voltando no tempo, vai outro som. Porque depois de um certo ponto, tirando o começo, até que foi bom. Por isso é melhor ter paciência, pois todo começo começa e vai embora. O problema é saber se já foi, você ainda é começo. Porque tem começo que às vezes demora. Passa um bom tempo e ele está no começo. Passa mais tempo e ainda não está na hora. Tem gente que nunca saiu do começo, mas tem esperança de sair agora. Se todo o começo é assim, o melhor do começo é o seu fim. Um dia ainda há de chegar em que todos irão conquistar um meio para não começar. Agora, depois do começo, já estou me sentindo bem mais à vontade. Talvez já esteja no meio, o começo do meio, porque bem no meio seria a vontade. É bom demais estar no meio, o meio é seguro pra gente cantar. Primeiro acaba o bloqueio e até o que era feio começa a soar. Depois todo aquele receio, partindo do meio, podia evitar. Até pras crianças nascendo no meio, não iam chorar. Diria sem muito rodeio, no princípio era o meio, e o meio era bom. Depois é que veio o verbo, um pouco mais leve, que tornou tudo bem mais difícil. Criou o real, criou o fictício, criou o natural, criou o artifício, criou o final, criou o início.
o início que agora é omisso, mas tudo tomou seu lugar, depois do começo passado, e cada corpo no seu canto, por certo ainda vai encontrar um meio pra nos alegrar. Começar. Começar uma fala, começar uma canção, começar uma vida. Se no começo quase sempre balbuciamos, uma boa saída pode ser convidar alguém que nos ajude a começar. Pode-se começar uma fala cantando, pode-se começar uma vida falando, ou ainda uma canção vivendo. Estranho esse nosso começo. Que tal esse então? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo à comissão organizadora do evento pelo convite que me foi feito para estar aqui com vocês. Agradeço em especial a Monique Navarro e a professora Kelly Valeirão. É uma grande satisfação compartilhar com vocês algumas dúvidas, alguns problemas, algumas questões que venho percorrendo com o meu grupo de pesquisa no curso de Psicologia aqui da UFPEL. É uma grande alegria também conhecer os trabalhos das colegas aqui presentes, professora doutora Tatiele Rita Souza da Silva, professora doutora Sandra Almanza. Estou curioso com os filmes que já apareceram ali na delicadeza do vídeo. E agora? Melhorou? Mais ou menos? Vocês acham que dá tempo para tentar mais um? Fica forçado. Vou arriscar. Boa tarde. Ao me colocar diante do título do evento, Terceiro Seminário Internacional Michel Foucault por uma Vida Não Fascista, impossível não ser agenciado pelo famoso prefácio da edição norte-americana do Antiédipo, o qual recebera o título, como todos aqui bem sabem, de O Antiédipo, uma introdução à vida não fascista. Nesse breve texto de Michel Foucault, há uma pergunta refrão, citada tantas vezes, talvez um pouco desgastada já pelo excesso de uso. Cito: como fazer para não se tornar fascista, mesmo e sobretudo, quando se acredita ser um militante revolucionário? Como livrar do fascismo nosso discurso e nossos atos, nossos corações e nossos prazeres? Como desentranhar o fascismo que se incrustou em nosso comportamento? Fecha aspas. Por uma questão de tempo e também para não cansá-los, repetindo aqui os 7 princípios da ética não fascista, certamente bem conhecido de todos, os quais, de forma muito bem humorada, Foucault oferece ao leitor do Antiédipo, dizendo fazer uma homenagem a São Francisco de Sales. Para não repeti-los aqui, irei me ater a uma problemática que transversaliza, ao menos é o que me parece, tais princípios. Me refiro ao problema da subjetivação. A hipótese com a qual gostaria de tropeçar, gaguejar um pouco hoje em meio a vocês, é de que as políticas fascistas, tanto em nível molar como molecular, lidam com o próprio, reduzindo a uma noção de interioridade pessoal. Esse mecanismo de domesticação das forças tende a estratificar-se, mais ou menos desde a modernidade, em difusos de vários nomes: identidade, consciência, personalidade, interioridade, etc. Minha impressão, portanto, é de que certo enfrentamento ao fascismo esteja num tensionamento entre processos de criação e processos de subjetivação. Me refiro àqueles momentos que costumamos falar de um próprio, de um singular, de um estilo, de uma autoria. Na tentativa de compartilhar algumas anotações nesse sentido, iniciarei com uma breve citação de A Ordem do Discurso, a qual irá nos permitir abrir algumas questões diante uma dobra: processos de criação, autorias, processos de subjetivação, sujeito. Para problematizar essa dobra, esse tensionamento entre autoria e sujeito,
Provocarei, então, uma conversação entre alguns fragmentos de Vigiar e Punir, Subjetividade e Verdade e o Antiético. Iremos percorrer esse cenário com uma partitura bastante simples, onde os tensionamentos entre processos de subjetivação e processos de criação serão didaticamente vetorizados em dois grandes conjuntos. O primeiro, que chamarei de próprio personalizado, encontrará na obra Escavação, de William Cobbin, uma imagem-pensamento. Já o segundo, que chamarei de próprio despersonalizado, encontrará uma imagem pensante na obra Transfiguração, de Olivier de Sagazin. Ambas as obras servirão como uma espécie de porto estético-visual, onde poderemos atracar, sempre que for preciso, nossos pequenos barcos em meio ao mar revoltoso de Foucault, Deleuze e Guattari. O ritorneiro da partitura será apresentado por Anisso Wagner. E agora? Melhorou? Sim. Ainda não está bem bom, né? Eu sei. Mas já tem algo diferente, não é mesmo? Talvez seja porque não estejamos mais exatamente no começo. Já escutamos uma música, estou na 3ª página da exposição que preparei para vocês. Além disso, todos sabemos que esse não é o primeiro dia do seminário. Talvez estejamos no meio, ou até mesmo um pouco para além do meio, porque bem no meio estaríamos à vontade. Diria sem muito rodeio, no princípio era o meio, e o meio era bom. Depois é que veio o verbo, um pouco mais leve, que tornou tudo bem mais difícil. Criou o real, criou o fictício, criou o natural, criou o artifício, criou o final, criou o início, que agora deu nisso. Bueno, talvez essa seja uma saída possível. E como não nos resta muita escolha, vamos tentar. Dessa vez vamos tentar começar pelo meio. Cito. No discurso que hoje eu devo fazer, e nos que aqui terei de fazer durante anos talvez, gostaria de neles poder entrar sem dar por isso. Em vez de tomar a palavra, gostaria de estar à sua mercê e de ser levado muito para lá de todo o começo possível. Preferiria dar-me conta de que, no momento de falar, uma voz sem nome me precedia desde há muito. Bastar-me-ia, assim, deixá-la ir, prosseguir a frase. Alojar-me sem que ninguém se apercebesse nos seus intertícios, como se ela me tivesse acenado, ao manter-se um instante em suspenso. Assim, não haveria começo. E em vez de ser aquele de onde o discurso sai, estaria antes, no acaso do seu curso, uma pequena lacuna, o ponto do seu possível desaparecimento. Nessa fala proferida em 1970, no Collège de France, o Foucault, bem conhecido atualmente como a ordem do discurso, Michel Foucault toma a si próprio como sujeito da narrativa, numa tentativa de mostrar a quem lhe ouve que aquilo que ele fala já o precedia, que seu discurso poderia ser tomado também como uma pequena lacuna, o ponto do seu possível desaparecimento, e que acoplar, portanto, o começo, o início, a origem de um discurso, a interioridade de um sujeito, não passa por uma ordenação do natural, mas sim do político. Ou seja, para que esse acoplamento entre interioridade do sujeito e origem do discurso funcione, necessitamos de uma política de subjetivação que estabeleça determinada relação entre os processos de criação e os processos de subjetivação. Assim, ao questionar o começo, Foucault questiona também o ponto inicial de onde se fala, se escolhe, se quer, se deseja, se é. Tento melhorar um pouco as coisas com uma dobra diante desse contexto que estamos aqui. Eu, Édio, estou nesse exato momento aqui falando para vocês. Tudo bem? Estou aqui e falo. Porém, os mais atentos, as mais atentas aqui presentes, perceberam que nesse meu falar aparecem vozes que me precedem há um bom tempo. Vozes de Louis Tati, de Michel Foucault, de Gilles Deleuze. Todos se deram conta disso? E veja,
Se há em meu discurso vozes que me precedem, então esse discurso não começou propriamente em mim, mas sim nessas vozes. De certa forma, seria possível dizer que estou aqui apenas deixando passar o que elas já disseram, certo? Errado. Pois como sabemos, como acabamos de saber, ou como acabamos de ver na ordem do discurso, essas vozes também precedem os autores citados. Um bom exemplo disso é o aforismo 17, de Além do Bem e do Mal, onde a voz de Nietzsche, precedendo a ordem do discurso, sugere que, cito, um pensamento vem quando ele quer, e não quando eu quero. Ou seja, contrariando Descartes, Nietzsche argumenta que o eu não é sujeito de um predicado penso. Resumo da ópera. Se não sou a origem de meu próprio discurso, então o que falo não começou em mim, mas antes de mim. Sou uma espécie de meio de mim. E mais, se isso que falo não começou em mim, então vem de fora de mim. Com tudo isso também não está dentro de um outro. Isso que falo não está fixo dentro de um outro. Isso que Hegel fala não é propriedade privada do discurso de Nietzsche, pois há no discurso de Nietzsche muitas vozes ali precederam. Tratar-se-ia então de pensar esse encontro entre processos de criação e processos de subjetivação diante de uma dobra que não pode ser antecipada? Talvez no sentido apontado por Ricardo Basbaum como um autor que não antecede sua própria obra? Ou pelo próprio Foucault quando nos fala de uma vida como obra de arte? Estaríamos então diante de uma subjetivação, um eu, um si, um si sem interioridade? Mas seria possível falar em nome próprio sem dizer eu, mim? Citação de Confortino. O que aconteceria se falássemos em nome próprio sem remeter o olhar para dentro? Cito Anne Sovagnax. Recusando-se a reduzir o estilo a um componente biográfico íntimo, imaginário, simbólico, e identificar o autor a um vivido pessoal, Deleuze não deseja, portanto, reduzir a noção de autor, mas transformá-la. O nome do autor não é mais indício de uma interioridade pessoal, de um eu, moi, individuado, mas sim, como ele o repete em fórmulas incansavelmente retomadas, o conjunto de um efeito, de um nome próprio que implica um exercício de despersonalização. Fecho citação. Em que medida essa disputa entre o identitário e sua despersonalização nos ajuda a compreender o problema do fascismo em nós, colocado por Michel Foucault em O Anti-Ed como a introdução à vida não fascista? Talvez, à medida que as políticas fascistas, tanto em nível molar como molecular, encontrem no registro identitário um mecanismo de aprisionamento do próprio, do singular. Talvez, à medida que as políticas fascistas façam desse singular aprisionado, ao mesmo tempo, um mecanismo de destituição daquilo que chamam o outro, identidade A, e uma afirmação daquilo que chamam nós, identidade B. Ele é mau, logo eu sou bom. A moral do ressentimento, tal qual mapeada por Nietzsche em A Genealogia da Moral, parece encontrar uma potente atualização em nosso contemporâneo. Ele, judeu, é mau, logo eu, ariano, sou bom. Ele, africano, imigrante, é mau, logo eu, europeu, sou bom. Ele, brasileiro, imigrante, é mau, logo eu, norte-americano, sou bom. A máquina identitária permite que as políticas de subjetivação fascistas escravizem o singular via moral do ressentimento. O problema está sempre no outro, dentro do outro, essencialmente no outro. Em suma, o problema é o outro. O que permite ao fascista em nós tolerar Auschwitz, atirar contra imigrantes africanos, aprisionar 49 crianças brasileiras em campos de concentração nos Estados Unidos e, por fim, dissimular perguntando-se: puxa, como faço para conversar com fascistas? O fascista é sempre o outro. O mal, seja ele qual for, é sempre uma identidade
diferente, separada da minha. Ele é mau, para que logo eu seja bom. Ao tomar o fascismo de modo identitário, somos carregados pelas soluções identitárias. Ou seja, se o fascismo estivesse no outro, um enfrentamento possível seria catalogar as características dessa identidade, tal qual a psicologia faz muito bem. Uma vez em mãos a lista completa dessas características, poderíamos separar, eliminar, aprisionar o outro e tudo ficaria resolvido. Ou, num tom mais ameno, aprender a conversar com ele para conscientizá-lo de sua maldade. Dizendo de outro modo, se o problema, seja ele qual for, estiver localizado dentro de uma determinada identidade, corremos o risco de algumas respostas encontradas pelas políticas fascistas de subjetivação estarem corretas, já que a expectativa criada seria de que, ao eliminar a identidade doente, o problema estaria resolvido. Agora, se o fascismo está em nós, se todos somos, em maior ou menor grau, carregados pelas máquinas fascistas de subjetivação, como desativá-las? Como desativar isso que nos faz gostar do poder? Como desativar isso que nos faz desejar essa coisa mesma que nos domina e explora? Citação do texto já referenciado na introdução à vida não fascista. A resposta dada por Deleuze parece estar, segundo Anso Wagner, como vimos há pouco, próxima de um exercício de despersonalização. Contudo, de que modo? O que pode a mera despersonalização diante das brutais máquinas fascistas? E antes disso, o que se estaria nominando aqui como máquinas de subjetivação fascistas? Trata-se de um conjunto de ações onde a pergunta pela subjetividade pretende-se resolvida, finalizada, respondida. De modo geral, o que nos atrevemos a chamar aqui de máquinas de subjetivação fascistas são relações de saber-poder que inscrevem em determinados corpos narrativas socialmente aceitas como verdadeiras. Tal qual a máquina Na Colônia Penal, de Franz Kafka, as máquinas de subjetivação fascistas imprimem nos processos de subjetivação sobre os quais atuam uma marca, um registro, uma fissura que passa a emitir a verdade sobre o corpo marcado. Para emitir a verdade sobre o corpo marcado, para oferecer uma conclusão, uma resposta definitiva ao problema da subjetivação, essas máquinas acoplam-se a imagens, conceitos extremamente poderosos. O mais antigo e famoso, sem dúvida, seria o conceito-imagem de alma. A ideia de que dentro de nós, dentro do corpo que somos, habitaria uma entidade transcendente que nos daria identidade, fazendo, portanto, que sejamos subjetivamente isso que somos. Nossos gostos pessoais, nossos desejos, nossos quereres, nossos gestos, de forma geral, estariam em última instância relacionados, ou talvez mesmo comandados por uma espécie de piloto que de dentro da nave buscaria dirigir uma máquina-corpo. Máquina-corpo que serve para realizar os desejos individuais que começam nesse piloto, ou os desejos morais de uma entidade transcendente que possui vários nomes: Deus, razão, lei, etc. Este comandante piloto William ordena, portanto, à máquina-corpo essa ou aquela ação. Esse sujeito transcendente, piloto da nave, estaria dentro de nós como uma espécie de verdade essencial, imagem viva de um Deus morto, o ponto de onde partimos, aquilo que efetivamente somos, nossa essência, nosso começo. A partir do século XIX, muito em função da psicologia ter sido reconhecida como ciência, irão emergir vários campos de análise, bem como uma significativa quantidade de discursos científicos, cuja pretensão será a de relacionar esse mundo interior à noção de verdade. A necessidade de elaboração de um discurso verdadeiro a respeito disso que essencialmente seríamos
dará emergência a poderosos mecanismos de subjetivação, tais como psique, personalidade, consciência, self, mente, identidade, entre tantos outros. Mecanismos de subjetivação que extraem da antiga imagem alma, sujeito interior, piloto da nave, cavaleiro do cavalo, uma espécie de matrix, imagem demiúrgica de funcionamento. Cito em Vigiar e Punir, página 28. Essa alma real e incorpórea não é absolutamente substância. É o elemento onde se articulam os efeitos de um certo tipo de poder e a referência de um saber. A engrenagem pela qual as relações de poder dão lugar a um saber possível, e o saber reconduz e reforça os efeitos de poder. Sobre essa realidade e referência, vários conceitos foram construídos e campos de análise foram demarcados: psique, subjetividade, personalidade, consciência, etc. Sobre ela, técnicas e discursos científicos foram edificados. A partir dela, valorizaram-se as reivindicações morais do humanismo, mas não devemos nos enganar. A alma, ilusão dos teólogos, não foi substituída por um homem real, objeto de saber, de reflexão filosófica ou de intervenção técnica. O homem, de que nos falam e que nos convidam a liberar, já é em si mesmo o efeito de uma sujeição bem mais profunda que ele. Uma alma o habita e o leva à existência, que é ela mesma uma peça do domínio exercido pelo poder sobre o corpo. A alma, efeito e instrumento de uma anatomia política. A alma, prisão do corpo. Ao inverter a famosa fórmula de Platão, o corpo como prisão da alma, Foucault parece sugerir que, na verdade, nossos corpos, esses sim, é que estariam aprisionados por uma determinada política de subjetivação. Ou seja, quando Foucault nos diz que a alma é a prisão do corpo, seria possível pensar que nossos corpos foram domesticados, enjaulados, cerceados por uma determinada política de subjetivação. O mesmo tensionamento encontramos em O Antiédipo, quando Anthony Artaud empresta o seu corpo sem órgãos para acabar com o juízo de Deus, ou seja, para combater a noção de organismo que estratifica o corpo numa determinada organização. Como imagem pensante diante dessa problemática, a obra Escavação de William Cobbin mostra o seguinte. Se puder projetar para a gente. Escavação, sim. Se somos dentro de nós, se somos uma mente, uma personalidade, um self, um cérebro alado, se somos a semente do abacate,
Nada mais natural do que retirar a casca, retirar a polpa, escavar, escavar, e ao final desse delicado trabalho descobrir o núcleo, a essência de onde tudo brota. O caroço, a semente, o verdadeiro eu. A hipótese com a qual estamos trabalhando é de que as máquinas de subjetivação fascistas necessitam, para funcionar, de uma verdade interior a ser descoberta, de uma busca pela essência, de uma crença no verdadeiro eu. Seja você uma profissional da psicologia, alguém em desespero consumindo manuais de autoajuda, um assíduo telespectador da novela das 8, uma militante das redes sociais em suas infinitas e raivosas discussões de Facebook, a pergunta pela verdade de si está sempre presente. O que essa pergunta põe em jogo? Ao nos perguntarmos pela verdade interior, ao nos colocarmos em direção a ela, ao realizarmos uma escavação em direção ao nosso eu interior, imaginado como a semente do abacate, seja isso em processos terapêuticos ou mesmo poéticos, o que estamos ajudando a fazer de nós mesmos? Que experiências fazemos de nós mesmos diante dessa política de subjetivação? Que processos de criação podem ser acionados? Que processos de criação serão bloqueados, impedidos de funcionar por uma política de subjetivação identitária como essa? De forma geral, como essa pergunta nos coloca diante da experiência que fazemos de nós mesmos? No curso dado por Michel Foucault, em 1981, no Collège de France, intitulado Subjetividade e Verdade, a questão aparece da seguinte maneira. Puxa, que honra! Em nossa cultura, em nossa civilização, numa sociedade como a nossa, há certos discursos que institucionalmente ou por consenso são reconhecidos como verdadeiros a partir do sujeito. E o problema histórico a ser colocado é o seguinte: tendo em vista o que são esses discursos em seu conteúdo e em sua forma, tendo em vista o que são os vínculos de obrigação que nos ligam a esses discursos de verdade, qual experiência fazemos de nós mesmos a partir do momento em que esses discursos existem? E em que a experiência que temos de nós mesmos se vê formada ou transformada pelo fato de haver, em algum lugar de nossa sociedade, discursos que são considerados verdadeiros, que circulam como verdadeiros e que são impostos como verdadeiros a partir de nós mesmos enquanto sujeitos? Qual marca, ou seja, também qual ferida, ou qual abertura, qual coação, ou qual liberação produz no sujeito o reconhecimento do fato de haver sobre ele uma verdade a ser dita, uma verdade a ser buscada, uma verdade a ser imposta? A partir do momento em que, numa cultura, há um discurso verdadeiro sobre o sujeito, que experiência o sujeito faz de si mesmo e que relação o sujeito tem a respeito de si mesmo em função dessa existência, de fato, de um discurso verdadeiro sobre ele? Podemos também inverter a questão. E se, por acaso do destino, tais discursos ditos verdadeiros sobre o sujeito fossem esvaziados? O que aconteceria? E se essa instância transcendente que supostamente nos habita deixasse de fazer sentido? E se Deus morresse, e com ele morresse também esse próprio transcendente, que é a imagem e semelhança de Deus, nos emprestou durante tanto tempo um sentido para a noção de sujeito? Ao que tudo indica, a morte de Deus, como sugere Michel Foucault em As Palavras e as Coisas, teria matado ou estaria em curso de assassinar também o homem. Estaria aqui finalmente a leitura proposta por Ernst Wagner de um exercício de despersonalização?
Despersonalizar-se no sentido de abandonar o jogo com a persona interior e exercitar-se diante das máscaras. Não mais uma relação com o abacate em busca da essência núcleo de si, mas agora diante de uma cebola, onde retiramos uma camada para encontrar uma segunda camada máscara. Retiramos essa segunda camada para encontrar uma terceira camada máscara e assim sucessivamente até a ausência de núcleo. Não se trata, portanto, de despersonalizar o núcleo eu, visto que essa imagem deixa de fazer sentido numa filosofia da diferença, mas sim de desterritorializar a ideia de persona, despersona, não mais persona, desmantelando da persona o eu núcleo, o núcleo eu. O sujeito passa a ser pensado distante do centro, numa relação permanente com as máscaras. E assim, a pergunta de Foucault, como desentranhar o fascismo que se incrustou em nossos comportamentos, deixa de ser uma pergunta dirigida ao núcleo eu, interioridade, passando a ser posicionada diante do que Deleuze e Guattari chamam em O Antiédipo de máquinas desejantes. Onde quem deseja não é mais o sujeito, mas sim as máquinas que operam sobre nossos corpos processos de subjetivação. Nós nos tornamos isso que somos à medida que nos colocamos à disposição desse ou daquele conjunto de máquinas. Máquinas desejantes que nos fazem criar, brincar, amar, odiar, sorrir, pensar. Cito, página 377 de O Antiédipo. Não é o desejo que está no sujeito, mas a máquina é que está no desejo. E o sujeito residual está do outro lado, ao lado da máquina, sobre todo o contorno, parasita das máquinas, acessório do desejo, vértebro maquinado. Repito, não é o desejo que está no sujeito. O desejo não está dentro do sujeito. O desejo não começa no interior do sujeito, mas sim no meio, com a máquina. A máquina é que está no desejo. Em outros momentos do Antiédipo, Deleuze e Guattari propõem a seguinte fórmula: o desejo é a máquina. Mas e o sujeito? O que seria então? O sujeito é sempre sujeito residual. Ele está do outro lado, ao lado da máquina, sobre todo o contorno, parasita das máquinas, acessório do desejo, vértebro maquinário. Ou seja, a hipótese de Deleuze e Guattari é de que o sujeito seria uma espécie de resíduo, de acessório, de fragmento, de parasita. Mas se o sujeito é um parasita, estaria diabos parasitando o quê? As máquinas. O sujeito é um parasita das máquinas desejantes. E por quê? Por que diabos seríamos parasitas? Porque o desejo não nasce dentro de mim. Ele não começa em mim. O desejo não nasce dentro de você. Ele não começa em você. O desejo é a máquina. Ele funciona acoplando, conectando, criando agenciamentos. Isso que somos, só podemos ser à medida que somos carregados, capturados, aliciados, levados pelas máquinas desejantes que nos cercam. Dizendo de outro modo, somos no meio. Não começamos em nós. Isso que nos habituamos a chamar de nós mesmos não teria começo. É sempre meio.
pois nasce fora, no encontro com as máquinas desejantes. Não há, portanto, dentro de nós. Este parasita que somos necessita sempre de acoplamentos, agenciamentos, conexões. Sem esses acoplamentos, simplesmente deixaríamos de ser isso que somos. Eu gostaria de encerrar a exposição sem propriamente chegar ao seu fim, para convidá-los à experiência de uma imagem. A imagem de um meio sem fim. Uma vez despersonalizada a imagem do sujeito, começo do desejo, uma vez despersonalizada a imagem do sujeito senhor de suas próprias obras, talvez tenhamos condições de experimentar a imagem de um meio sem fim. Um meio sem fim onde acontecem as batalhas que envolvem dia a dia, hora a hora, minuto a minuto os processos que maquinam a criação de nós mesmos e dos mundos que nos cercam. Um meio sem fim onde são desencadeadas as guerras que envolvem os processos de subjetivação e de criação. Uma obra que pensa com muito rigor essas questões, ao menos é o que me parece, é Transfiguração, de Olivier de Sagazan. Tenho a impressão de que o vídeo que assistiremos agora nos coloca diante de uma luta, de uma batalha, de uma verdadeira guerra entre os processos de invenção de si e de mundos e das máquinas desejantes. Uma guerra travada justamente contra isso que identitariamente nos acomodamos ou acovardamos a acreditar que somos. Em síntese, a obra de Olivier de Sagazan, Transfiguração, me parece, portanto, uma experiência estética de combate ao transcendente em nós. Uma experiência estética de combate ao começo. Uma experiência estética diante de um meio sem fim. E por isso, uma experiência estética de despersonalização das máquinas fascistas em nós.
Obrigado pela paciência de vocês. Então, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite especial, assim, por estar mais uma vez participando da terceira edição do Congresso do Foucault. Uma mesa que só me orgulha bastante de estar por aqui. Deixo também o meu agradecimento especial à professora Kellen Valeirão, à professora Belkis Bandeira e ao professor Roger Albernaz. E gostaria, assim, de trazer para vocês alguns elementos, antes de iniciar minha fala. O texto, então, que eu preparei para essa apresentação, que se chama Camadas, Texturas, Dobras da Escrita, Elementos para Pensar a Prática da Pesquisa em Educação, ele nasce de dois lugares importantes para mim. O lugar desde onde eu falo é o campo da educação. Qual é a minha implicação mais direta com o campo da educação, os estudos ligados à literatura, que são aqueles que vêm me ocupando nos últimos períodos da minha caminhada acadêmica. Esse texto ele tem uma origem em dois lugares. Um deles é dentro de um seminário que aconteceu em 2017, primeiro semestre de 2017, no programa de pós-graduação da URGS, ministrado pela professora Rosa Maria Bueno Fischer, chamado Poéticas de Processos Criativos nas Artes e na Educação. E o outro seminário, que se chama Para uma Escrita Inventiva na Universidade, os Contributos do Pós-Estruturalismo, ministrado pelo professor Jorge Ramos do O. Então, desses dois lugares, nasce esse texto. E aí preparando essa fala, eu lanço algumas perguntas assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas é como fazer da prática de pesquisa modos de resistência. Esse é um tema, assim, Como nós convertemos as nossas ações de pesquisa em práticas de resistência.
né? De que modo nós nos comprometemos eticamente com a filiação teórica das nossas pesquisas? Essa é uma questão que vem me ocupando bastante, assim. E se o literário é uma forma de resistência, de que modo essa forma de resistência se inscreve? Então, antes de começar a leitura do texto, eu coloco essas perguntas para que a gente possa